Olá novamente. Infelizmente, tive problema na última publicação. O conteúdo parece que causou um certo tipo de polêmica, por falar de um certo alguém. As consequências foram perder as coisas que escrevi e recebi uma certa advertência, em um tom ameaçador, ainda mais se tratando dele. De alguma forma, sumiu da mente quem leu, e agora está revendo novamente isso, o que deveria ser a parte 5. Mas não importa, nada vai comprometer os meus relatos e a apreciação dos leitores interessados nos acontecimentos intrigantes da panificadora. O estabelecimento está sofrendo com roubos de mercadoria, algo que começou há um tempo atrás. Eu notei que alguns pães, frios, refrigerantes e lanches rápidos, entre outras mercadorias, estão desaparecendo. Agora começou a ficar com mais frequência. Até eu encontrar a razão de tal infortúnio, a primeira coisa que me veio à mente foi Billy. Mas eu tinha certeza que não se tratava dele. Por quê? Porque quando Billy se interessava pelos lanches, ele deixa sua marca com fezes e urina, entregando o culpado. Então, não se encaixa com seus padrões. A razão do sumiço dos produtos. Eu desejo tocar nesse assunto mais adiante. Eu preciso apresentar o outro funcionário que trabalha no balcão quando eu não estou presente. Aparentemente, os leitores querem saber um pouco mais sobre ele. Eu o conheci nos primeiros dias, quando eu precisei ficar os 7 dias da semana sem descanso. Uma situação que se tornou obrigatória, porque precisamos estar presente para receber carne e outras encomendas. Depois que o movimento cresceu, isso é algo inevitável. Apesar das câmeras, preciso fazer anotações e auxiliar os demais. Ele, nos horários de receber os produtos, precisa marcar presença também, para ajudar na hora de conferir as caixas. Sobre a experiência lidando com os homens porcos. É algo que eu vou mencionar ainda nesse post. Só preciso ligar os pontos até chegar na parte do outro empregado. Meu pai dizia que quando o homem jovem começa a ficar com cabelos brancos, é por conta do estresse e efeitos colaterais do seu cotidiano. O rapaz com certeza conhecia muito bem o estresse, depois de quase 10 anos trabalhando aqui. Segundo suas palavras, apesar da aparência de um adolescente, como qualquer outro, eu estou falando do outro funcionário, que entrou no negócio no mesmo ano que completou 18 anos. Aos seus costumes góticos, unha pintada, roupas pretas, maquiagem escura no rosto e cabelos nevados, que mudou de cor com o passar do tempo. O deixava parecendo um garoto no máximo de 17 anos, mas ele tinha quase 30. Apesar dos seus costumes tratando dos negócios com naturalidade e me incomodando no início, lidando com ele ajudou-me bastante a falar sobre outras regras que eu não conhecia. Essa é a razão que me fez ficar por tanto tempo aqui. Felizmente, seu comportamento não era ameaçador, mas extraordinariamente arrogante, abusando de um sotaque urbano, casaco largo, cabelo soltando para fora do boné, tênis com mola. Eu nunca entendi a razão dele ainda continuar nos negócios. Com a grana que ganhou, poderia comprar o seu próprio ganha-pão. Aparentemente, gostava de ficar na padaria, lidando com os outros. É como ele se refere aos compradores. Sua filosofia de vida era algo bizarro e único. Quase sempre eu não dava a mínima, enquanto ele ficava passando o espanador na vidraça, no horário que podia, e falando alto o suficiente para eu ouvir. Eu tentava disfarçar que estava mexendo no computador. Suas visitas ficaram contínuas, além do necessário. Ele fazia questão de levantar suas 2 mãos para si mesmo, como se fosse um quadro, e inflar os pulmões, para dizer que a padaria fez bem para si mesmo, por preservar sua juventude e sua saúde, e tão boa quanto um cavalo alazão, esbelto cavalgando em um campo. Por alguma razão, acredita que somos amigos, apenas pelo pouco contato que estamos tendo aqui. O pé no saco parece que não percebe os sinais de que eu não estou ligando e dando um foda-se para que ele define sobre assuntos interessantes. Mas ele tem razão sobre uma coisa.
Depois de quase 2 anos aqui, eu simplesmente não tive mais nenhuma gripe ou outro tipo de moléstia. A minha saúde, até onde eu recordo nesse momento, sempre foi boa, com exceção do cansaço físico, fruto do trabalho diário. Enfim, antes de falar sobre os clientes, eu quero mencionar algo assombroso que anda acontecendo há um bom tempo. E eu esqueci de compartilhar. Por quê? Porque até então não era um motivo de preocupação. Bom, ele apresenta-se sempre da mesma forma. Um longo sobretudo azul, marinho, com a camisa branca e gravata laranja. Ele aparece todas as noites, stalkeando o estabelecimento. Isso era desde sempre para mim, como mais um estranho como qualquer outro da padaria. O que realmente intriga na figura distante é a sua evolução, porque passou a surgir em outros lugares da cidade, acompanhando-me como um lunático. Seja lá o que for, obviamente conhece o estabelecimento e o que acontece de verdade nele. Isso foi um mistério, até uma ocasião que o outro funcionário, o balconista, disse que também ouvia. Explicou da sua maneira de ser que tratava-se de um certo tipo de lenda urbana do local. Foi o que ele narrou, fazendo círculos com os seus dedos em cima da cabeça pálida, e que os seus ex-companheiros de padaria disseram. Na ocasião que o nosso chefe e o dono do lugar ficou sabendo sobre o fenômeno, apenas respondeu que não era nada de importante, até porque o estranho não estava atrapalhando os negócios, e muito menos ameaçando quem trabalha aqui. Sendo assim, deixamos o assunto um pouco de lado. Como disse esperado de uma padaria, servimos também o pão croissant. A massa precisa ficar em temperatura ambiente, em um recipiente de vidro aquecido. Os clientes que compram regularmente são os que consideram répteis humanos. Há uma razão bem clara para ganhar esse tipo de nome particular. Com certeza eu não vou provocar nenhum deles, os tratando dessa forma. Unhas afiadas diabólicas projetavam-se de seus braços verdes e magros, cobertos por escama até o próximo do cotovelo. Todo o corpo desses répteis são coberto por um pano de trapos e suas faces devidamente ocultadas, com exceção dos seus olhos amarelo embolido. Não é difícil perceber as dificuldades ao tentar usar as palavras. Eles parecem sair do seu próprio vocabulário para tentar comunicar-se comigo, apesar de quase sempre fazer o mesmo pedido de pão croissant. Só posso destacar um som sufocado, vindo de algum lugar em sua garganta, enquanto seus lábios e mandíbulas começam a se abrir cada vez mais, gargarejando sentença. Apesar da semelhança como uma ameaça iminente, esses compradores são bastante educados e atenciosos. A única coisa que eu posso responder pela maneira amável deles é um sorriso no rosto entregando sua mercadoria. O pão, por exemplo, parece sempre estar vivo, movendo-se em uma excitação de músculos frágeis. Essas anomalias viraram tão típicas que eu não me importo mais ao colocar dentro do pacote e entregar nas mãos deles. E, apesar das características apontadas, o que me fez realmente comparar eles com um largato, em algumas ocasiões, foram suas caudas que saem das suas roupas, e sempre quando eles percebem essa situação em momentos de descuido, eles a colocam de volta, constrangido, eles se desculpando-se pelo ocorrido. E eu, como sempre, tento mostrar ignorância da minha parte, por fingir que não vejo nada. Nós trabalhamos servindo mini pizza, cachorro-quentes e mini porções de macarronada. O cardápio regional ficou ainda mais atrativo e diversificado com a presença do novo padeiro, citado na última postagem. Também, com essa nova medida, começaram a aparecer o que eu posso comparar como zumbis e espantalhos. Os espantalhos ganharam esse apelido por conta das roupas xadrez e típica de um fazendeiro, mesmo que eles, na verdade, carreguem as mesmas características copiadas de filmes de terror. Suas visitas são mais difíceis na semana, porém, quando surgem, sabem marcar sua presença. Suas peles são escuras e secas, os seus lábios parecem petrificados, e nos seus olhos, nas órbitas oculares, os mesmos estão faltando. Os seus cabelos são simplesmente de palha.
e a palha saindo por outras partes dos seus corpos, como se tivesse sido empurrado para preencher o vazio de sua estrutura. Esses clientes raros sempre vêm interessados apenas na macarronada, na caixinha pequena de isopor, e pelo cachorro-quente. A macarronada eu posso comparar a minhocas gigantes e obesas. Não parecem vivas. Eu conheço muito bem minhocas enormes por conta da fazenda do meu falecido avô. Sei que a mesma é colocada em uma mistura de creme de leite, porque eu lembro muito bem o aroma da iguaria. Deve ser o produto com o cheiro menos desagradável de todos os estabelecimentos. O cachorro-quente, se você ver a princípio, não pode comparar a esse tipo de pães comum, porque no lugar da massa parece casca, conservada com algum tipo de carne moída. Agora eu irei falar sobre os zumbis, que compram mini pizza encharcada e azeda. Pode me parar o estômago, porque deve ser a coisa mais podre que entra aqui, caminhando com as duas pernas. Bem, nem mesmo o produto do lugar que passa no rosto consegue disfarçar o odor repugnante desses fregueses, que não parece nada além de um monte de carne presa em uma estrutura óssea. Os fregueses apodrecendo costumam apresentar-se como partes de estrutura em falta: braços, perna, buracos ou mutilações por todas as partes do corpo. Em algumas situações, metade da parte inferior de sua mandíbula estava quebrada, a outra metade estava pendurada. Eles não conseguem falar, entram pronto apenas direcionados nos pedidos apontando seus dedos. O sangue pinga constantemente, fluindo dos seus orifícios. Na entrada e na saída desses dois clientes específicos, eu preciso preparar o espanador para remover o sangue negro gangrenado do chão e as palhas espalhadas, se multiplicando se eu não remover o mais rápido possível. Como já mostrei, há regras aqui. Uma delas é sobre os horários que eu posso ou não fazer algo. Por exemplo, das 7 horas às 9, não posso olhar em espelho ou acessar a internet do computador antigo, que uso na maioria das vezes, para escrever os blogs. De maneira alguma, não posso chegar perto do banheiro, apesar de não querer experimentar aquela sensação claustrofóbica. É claro que houve poucas ocasiões em caso de emergência que precisei usar o toalete. Já das 10 até as 3 horas, em ponto, eu posso usar os materiais de limpeza e ir ao banheiro com a porta aberta, como de esperado. Em qualquer horário antes das 4 horas, até próximo de fechar o estabelecimento, preciso me certificar se os pedidos estão todos organizados no caderno de venda necessário. Também preciso caminhar pelo ambiente até sentir um cheiro forte e enjoativo, semelhante a um vômito. Nessa ocasião, preciso colocar uma placa de piso molhado e fazer isso algumas vezes à noite, até as coisas ficarem normais, por assim dizer. Por fim, vamos entrar na parte mais importante, envolvendo as entregas, que quase sempre sou acompanhado pelo patrão ou o cara que trabalha no balcão quando estou ausente. Os entregadores são brutamontes enormes, usando roupas de abatedouros. Estão quase sempre tossindo um barulho que é semelhante a um grunhido. Suas orelhas são pontiagudas e suspensas para a frente, como porcos domésticos. Os narizes amassados, pele bem rosada. Usam luvas e sapatos quadrados. Entregam uma quantidade absurda de massa de carne para os frios. O meu chefe e o balconista auxiliam e recebem eles. Eu ajudo a conferir e faço anotações. Depois de tudo conferido e devidamente recebido, carregam para a parte de baixo da padaria. Aqui chega um ponto que eu não ultrapasso. Por alguma razão, sinto algo gritando na minha cabeça para não conhecer o porão. E para minha sorte, até então, eu não preciso entrar lá. Bem, antes de eu finalizar os relatos nessa postagem que vocês estão lendo, preciso falar sobre os roubos e a maneira que irei pensar até chegar na próxima vez de compartilhar algo com os leitores. Como vou lidar com isso? Eu havia acabado de receber os caminhões, com os homens porcos, e tudo já havia sido resolvido. O patrão saiu e meu colega de trabalho ficou terminando de preencher alguns papéis. Na parte de lanches, no canto da padaria, havia um casal de peixes mutantes com pernas em mão,
suas bocas abrindo e fechando, engolindo as coxinhas, borbulhando em pus verde com cheiro de hortelã. Já o meu companheiro acreditou que eu não estava bisbilhotando na ocasião em que estava distraído no computador. Foi quando eu percebi que meu parceiro de trabalho colocou alguns pacotes de comida no seu casaco e saiu. Ele sabia o momento exato em que as câmeras encontravam-se funcionando e quando não estava gravando nada. Acho que por hoje já é o suficiente. Eu vou pensar como lidar com isso. E as consequências, é claro. Para o meu chefe, o problema inoportuno não são algo que devemos nos preocupar, a não ser que afete os negócios. O meu companheiro, com o cabelo branco, com certeza está afetando. E, obviamente, desrespeitando as regras. Se eu não falar algo, irei sofrer alguma punição. Como se é desesperado, dividindo isso com vocês. Tenha em mente que meu chefe pode ler as postagens, assim como ficou ciente da primeira vez. Independentemente dos resultados, vocês irão saber quando eu retornar novamente, compartilhando as peculiaridades dessa padaria. Bem, eu preciso atender o freguês, que aparece 1 hora antes de fechar. Ele não é alguém que possa distrair-me quando está presente. Até uma outra hora.